Max Verstappen vence a Sprint Race em Austin. Lando Norris responde com uma pole position numa classificação que acabou mais cedo com o acidente de George Russell. Bandeirantes reage e pretende continuar até o final com seu contrato e transmitir a Fórmula 1 em 2025. Quem vai ficar com os direitos de exibir, então, a categoria máxima do automobilismo no Brasil? Não sabemos. Sábado, dia de Sprint Race, classificação, noticiário fervendo, então, senta aí, vamos falar de tudo. Fórmula 1 na Band ou Fórmula 1 na Globo? Pois é, caiu como uma bomba, ou não vamos exagerar, uma biribinha, o artigo de Ricardo Feltrin, dizendo que a Band foi pra briga e pretende cumprir seu contrato com a Fórmula 1 até o final. No final, do caso, de 2025. Pois é, mas vamos situar todo mundo da história. Sim, a Bandeirantes tem um contrato até o final de 2025, não que eu tenha lido, mas isso é amplamente noticiado, então a gente pode afirmar. Tinha originalmente a intenção de cumpri-lo, mas vinha inadimplente. Eu soube de fonte interna que os pagamentos correntes atualmente estão em dia com a FOM, com a Liberty Media, mas que o passado, desde 2021, está atrasado. A Fórmula 1, quando eu falo Fórmula 1, entenda a FOM, Fórmula 1 Management, empresa que administra a categoria, mais sua dona Liberty Media, tá? É tudo uma coisa só. Nada a ver com a FIA. Vira e mexe, as pessoas escrevem, porque a FIA... Não. Isso é a Fórmula 1, tema empresarial comercial. A FIA é a federação, órgão que regula o esporte. Continuando. A Fórmula 1 já vinha em conversas com a Rede Globo antes mesmo desta crise. Mas aí, enfim, tudo foi a 5. Houve em algum momento a possibilidade até das corridas restantes do campeonato, aquela altura 8 para o final, nem serem transmitidas pela própria Bandeirantes. Isso acabou sendo contornado, o campeonato fica pelo menos até o final desse na Band. Sabia-se então que a Fórmula 1 e a Globo tinham chegado a um acerto. Nas últimas semanas começou a circular até o nome de quem seriam os repórteres in loco. Falei disso aqui no vídeo de quinta-feira. E nesta quarta, aqui no Ibirapuera, em São Paulo, aconteceu um evento da Globo chamado Upcoming, em que ela apresenta para o mercado publicitário suas iniciativas, seus projetos e sua grade para o ano que vem. E em dado momento apareceu no palco um carro de Fórmula 1 todo adesivado com as marcas do Grupo Globo, Globo Esporte, Sport TV, Globoplay, etc., com uma pergunta atrás. Será? Pois bem, até aqui colocando vocês na mesma página para quem não viu os vídeos passados. Acontece, e aí aqui é bom organizar um pouco as informações. Meu conhecimento jurídico de advogado vai ajudar a pôr esse quebra-cabeça em perspectiva. Porque aparentemente a Fórmula 1 meteu o Oscar Piastri. Lembra da história do Oscar Piastri de 2022? Se você não lembra, eu já falo. Na Globo e pode ser que continue na Band. Ou não. Enfim, jogou uma contra a outra para ver se tira uma grana a mais. Porque no fim, a Fórmula 1 não tem amigos. A Fórmula 1 tem interesses. Pois bem, há 3 partes neste triângulo amoroso. E alguém vai sobrar. Muito provavelmente a Fórmula 1 e a Globo já têm um contrato assinado para 2025. Só que certamente nesse contrato, que deve ser dessa bitola, há uma ou mais cláusulas condicionantes, dizendo que tudo só passa a valer a partir da hora que a Fórmula 1 firmar seu distrato com a Band, porque ela tem um contrato com a Band até o final do ano que vem. Só que a Band, você sabe, está inadimplente, atrasada, etc. E é aí que mora a questão, porque a Band não está satisfeita com os termos desse distrato e diz que não vai assinar. E não há outros. Quer ver só? Liam Lawson é um piloto cria da Red Bull. Estava sendo mantido de fora, enquanto Helmut Marko e Christian Horner brigavam para ver se Daniel Ricciardo melhorava a ponto de subir e substituir Sérgio Pérez. Certo? Pois é. Mas o Lawson tinha uma cláusula contratual que dizia que se a Red Bull não desse a ele um carro garantido para o ano que vem até setembro desse ano, ele estava livre no mercado. E aí a Red Bull perderia o piloto, que seria dono do próprio passe. Por que isso é ruim? Porque o Lawson chegou até aqui bancado pela Red Bull, correu de várias categorias com o dinheiro deles. E aí se o cara vai para o mercado, fica livre, leve e solto, a Red Bull não recebe nada por isso, evidentemente colocou esse dinheiro num cara que eles não vão aproveitar. O que fez então o agenciamento de carreira do Lawson? Correu lá e assinou uma opção contratual com a Haas. Sim, isso mesmo. Voltou na Red Bull e falou, então, e aí?
Em setembro vocês vão me dar alguma coisa? Porque senão eu tô caindo fora e em 2025 eu vou correr na Haas. Isso fez com que Marko e Horner tivessem que se mexer. Aqui é a mesma história. A Fórmula 1 não se importa muito se vai ficar na Band ou na Globo. Não é que não se importe nada. Importa sim porque a Globo faz 4 vezes mais audiência. Mas enfim, vamos com o que temos. Foi o que pensou a Fórmula 1 quando foi pra Band. E continuaria lá se a Band pagasse. Se a Bandeirantes conseguir arrumar o dinheiro que satisfaça a Fórmula 1, ela fica com a temporada de 2025. O que não anula a possibilidade da Globo ter outro contrato ou até o mesmo, prevendo que, beleza, mas aí eu entro em 2026. Logo, internet que pode não gostar da Rede Globo por N motivos, alguns deles até bem distantes do automobilismo, a gente sabe. Calma ao comemorar, porque daqui a exatamente um ano a gente pode estar repisando a mesma questão. Fórmula 1 indo para a Rede Globo. As cifras envolvidas a gente não sabe exatamente, mas as especulações dão conta de algo em torno de 10 a 15 milhões de dólares pelos direitos. Aproveitando o gancho, fazemos aqui nosso merchan mais uma vez. Se você não gosta da Globo, se você não gosta da Band, se você não tá nem aí, não vou dizer que você conhecerá amanhã, porque você já conhece, na bancada, comentando a corrida com vocês. Você liga a TV, deixa baixinho, escuta a gente. Se tiver F1 TV, bota no modo só o som ambiente da pista e vamos juntos. Estou com aquele frio na barriga, empolgado com algo que se faz pela primeira vez. Essa estreia será para assinantes, mas se der certo, a gente pode continuar até o final da temporada em cadeia aberta. E se funcionar, enquanto o Globo e Band seguem brigando pelos direitos em 2025, a gente pode fazer a temporada inteira. Então é isso. Amanhã espero todo mundo aqui. Se você ainda não é assinante do canal, para assistir, clique no botão aderir ou seja membro. E a isso somos os outros benefícios. E ver os vídeos em Premiere, ter prioridade de resposta nas lives, concorrer a livros da editora Gulliver, inclusive o meu segue à venda. Link aqui embaixo na descrição. Miniaturas da Fórmula Collection, de vez em quando tem kit de Lego, ingresso para Porsche Cup, ingresso para Fórmula E e etc. Beleza? Então é isso. Seguimos. 15 horas os carros deixaram o grid com Max Verstappen à frente, George Russell em segundo, para a corrida curta com 45 graus de temperatura no asfalto. E foi uma bela largada do Verstappen que manteve uma posição segura e não foi ameaçado. E uma belíssima largada de Norris, que por fora deu um passão, brigou com George Russell e tomou a segunda posição, vindo de quarto. Coisa mais linda, coisa de quem tá querendo brigar de fato pelo campeonato. Passou Russell e seguiu atrás de Verstappen tentando deixar o tricampeão não quebrar um segundo de DRS. Porque você sabe, a partir de um segundo Norris não poderia mais acionar. Isso perdurou até a quinta volta, quando então Verstappen abriu mais de um segundo e aí Norris teve dificuldade para acompanhar. Mas enquanto isso, muita coisa acontecia lá atrás, porque Leclerc, Russell e Carlos Sainz tiveram brigas muito interessantes. Russell tinha um excelente rendimento, chegou a botar pressão em Norris, enquanto atrás Leclerc e Sainz iam brigando duro, mas brigando de forma respeitosa, ninguém bateu em ninguém. Ia desenhando-se um cenário já razoavelmente familiar, mas que alguma coisa no carro da Red Bull mudou e não aconteceu. Verstappen andando bem, Norris economizando no começo do stint, que no caso de uma corrida sprint é um stint só, e eu imaginando que o Norris ia para cima no final. Isso até se desenhou, é verdade, ele foi encurtando a diferença. Chegou perto da zona de DRS, mas o Verstappen reagiu, fez volta rápida e devolveu a vantagem que Norris tinha tomado. No rádio, a equipe dizia para o Norris, ele está gastando mais os pneus traseiros do que você. E você pode estar, inclusive, se perguntando como as equipes sabem isso umas das outras. É que todo mundo tem sensores de GPS, então as equipes veem quem está andando muito rápido, principalmente em curvas que destroem os pneus, igual aquelas primeiras de alta no primeiro setor. Porque observando, por exemplo, que o Norris estava fazendo mais devagar e ali é um trecho que destrói muito com os pneus e que o Verstappen eventualmente não estava economizando tanto, você consegue entender da onde está vindo o tempo de volta e fala, ele vai ter problemas no final. Sem entrar no grupo de segundo, terceiro, quarto e quinto que tinha Norris, Russell e as duas Ferraris, Hamilton era o sexto, ele que disse numa entrevista ontem que poderia ter feito a pole, mas errou na volta. Em momento algum teve ritmo para andar com essa galera na frente e teve uma sprint sozinha. Atrás dele, as duas Haas, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. Resultado esse que seria importantíssimo para a equipe, marcando 2 com Magnussen e 1 com Hülkenberg. Spoiler, foi o que aconteceu. 3 pontinhos para a Haas que serão importantíssimos na sua briga ombro a ombro nos construtores com a Vicarb e Toro Rosso. Na nona volta, Sainz armou o bote, foi para cima de Russell e
passou. Nesse ponto, Norris começou a encostar de novo, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2. Verstappen reagiu, apertou o passo e levou a diferença para 2, 2.2, 2.3. Mais atrás, Pérez e Tsunoda tinham uma briga incrível, com o Tsunoda tomando a ultrapassagem e devolvendo lindamente. Ninguém leva o Tsunoda a sério numa briga pela segunda vaga na Red Bull, que eu acho uma pena. Acho que o Tsunoda merecia uma chance pelo menos igual ao Lawson de 6, 7 corridas, mas o fato é que brigar com o carro da equipe B pro Pérez é ruim na tentativa de manter o emprego. Nas voltas seguintes, depois que o Pérez foi embora, a briga passou para Tsunoda com o Piastri e Colapinto observando de trás. Pérez foi embora e tentava alcançar as duas Haas e não conseguiu. Quando então tudo já parecia resolvido, Verstappen em primeiro, Norris em segundo e as duas Ferraris na cola do carro da McLaren, Norris com os pneus claramente detonados deu uma bloqueada na curva 1 e perdeu posição para a Ferrari de Carlos Sainz. Ele que de quarto tinha ido para segundo e portanto só perderia um ponto relativamente a Verstappen, acabou caindo uma posição para terceiro, conseguiu se segurar à frente de Leclerc, mas enfim, deve ter ficado com gosto amargo na boca. Com isso, lá na frente, Max Verstappen venceu a sprint, a corrida curta, marcou 8 pontos contra Norris, que marcou 6, e com isso a diferença subiu 2 pontos. Nada na direção do que Norris gostaria. Ele que precisa chegar na frente de Verstappen em todas as sessões até o final do ano, incluindo as sprint, e torcer para o RB20 número 1 de Verstappen ter problemas. Aí sim, tentando descontar mais pontos. Resultado final, Verstappen em primeiro, Carlos Sainz em segundo, Lando Norris em terceiro, Leclerc foi o quarto, George Russell o quinto, Lewis Hamilton o sexto, Kevin Magnussen foi o sétimo, Nico Hülkenberg o oitavo num excelente resultado para Haas, Sérgio Pérez o nono, Oscar Piastri, que partiu lá do fundo, o décimo. Lembrando que na sprint marcam pontos apenas os 8 primeiros, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Depois Tsunoda, Colapinto, que de décimo chegou em 12º, mas enfim, nem todo dia você vai brilhar. Depois Lance Stroll, Pierre Gasly e Esteban Ocon, e posso dizer, eu fui um dos que já confundi os carros da Alpine com a McLaren enquanto tomava minhas notas aqui. Lawson foi o 16º, Albon foi o 17º, Alonso o 18º. E fechando os 20, previsivelmente, as duas Sauber, Bottas e Zhou. As equipes terão então algumas horas, inclusive para levar em conta o que viram na pista, para alterar os carros para o quali, porque o regime de parque fechado agora é dividido, do quali de ontem para a sprint de hoje, e aí reabre-se, várias horas para trabalhar, do quali de hoje para a corrida de amanhã, lacra de novo. 7 da noite aqui teríamos então a classificação. O quali começou às 19 horas no nosso horário de Brasília, pista quente, 10 km por hora de vento, asfalto a 39 graus, temperatura ambiente 29. Faz bastante calor lá essa época do ano. Fui uma vez em 2019 a trabalho, puxado. Os tempos começaram na casa de 1:34 e 9 com o Fernando Alonso. Eu vou sempre falando para a gente ter uma referência de como eles vão melhorando. O primeiro era o pessoal da frente a sair, Lando Norris, 1:34.0. E a gente sabia que cairia muito porque ontem na classificação da sprint, o melhor tempo de Verstappen foi 1:32.8. Verstappen fez a sua então 1:33.690, já abrindo uma boa margem. Entrando na briga com uma Red Bull que parece muito mais no lugar do que a gente não via em muito tempo. Só para situar, o Verstappen não vence uma corrida, um grande prêmio de Fórmula 1, desde Barcelona. Gasly botou pneus novos nessa Alpine que está aparecendo na McLaren, 1:33.550, subiu para o topo da tabela. Também de pneus novos, Lawson foi para quarto, Tsunoda subiu, mas depois perdeu seu tempo, teve uma volta deletada. E com macios novos, Leclerc fez 1:33.2 a 5 minutos do final do Q1. Faltando 2 para acabar, as duas Mercedes estavam na zona de eliminação e tudo parecia sob controle. É normal, eles sempre fazem isso, vão lá e conseguem. Verstappen foi lá e melhorou, 1:33.0. Russell conseguiu uma volta e saiu da degola, mas Hamilton não. Ele vinha rápido no primeiro setor, 2, 3 décimos abaixo do tempo limite, mas aí errou a volta, limites de pista, teve volta deletada, depois parece que não foi. De qualquer forma, acabou não fazendo tempo e ficou de fora no Q1. Eliminadas então as duas Williams de Albon Colapinto, sendo que Albon ficou 0.018 do tempo necessário e o argentino 0.029. Tô entrando nesse detalhe para você ver
como os dois estão andando próximo. É muito bom o novato. Depois Bottas, Hamilton e Zhou. No Q2 os tempos começaram com o Verstappen na casa de 33,0. Norris veio e fez um 32,8, igualando a marca do quali de ontem, e a essa altura as duas Haas estavam no top 10, com possibilidade de passar ao Q3, depois de um excelente resultado que eles conseguiram na sprint hoje, com o sétimo e o oitavo, somando 3 pontos. Verstappen foi lá então, 1:32,5. Eliminados então, Tsunoda, Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll e Liam Lawson. Lawson vai pagar, veja bem, 60 posições de punição por trocar tantos componentes no motor, ele que pegou um motor usado por Daniel Ricciardo. E aí a piada que corre é desse jeito, ele vai largar lá da Flórida. Fomos então pro Q3 com a sensação de, seguindo nessa toada, será uma pole de Verstappen. E talvez fosse. Veja só, Norris na primeira tentativa andou lindamente no limite. Na curva 19, aquela penúltima antes da que leva à reta, e o lugar onde todo mundo perde a volta, entrou dançando à la Charles Leclerc, carro de lado, voltou no limite extremo, como já diria Galvão Bueno. Não perdeu tempo, conseguiu manter o pé no acelerador e completou a volta. 1:32,330. Verstappen veio 1:32,361, 0.031 atrás. Quem teria carro para entrar nessa? Oscar Piastri não conseguiu uma boa volta e, em teoria, né, sei lá, Sérgio Pérez, porque ele tem um RB20, apesar dele não fazer bom uso do carro. Mas Pérez teve sua volta deletada. Aliás, um parênteses aqui. Sérgio Pérez deve ser o piloto com maior incidência de infrações por limite de pista e volta deletada na história do automobilismo. Não vou nem falar da Fórmula 1. Segunda rodada, 5 minutos finais, era a hora da verdade. Verstappen foi para a pista e vinha com o primeiro setor, acho que 0.172 mais rápido que a melhor marca de Norris. Então dava pinta de que viria um temporal por aí. Norris mais atrás fez o mesmo trecho, mais 0,59, ou seja, não estava melhorando da sua marca, a melhor marca até ali. Mas a gente nunca saberá quem faria a melhor volta, quem ia melhorar e quem não iria, porque a classificação foi interrompida com um acidente de George Russell, que foi parar nas barreiras justo naquela curva 19 que eu falei que todo mundo carrega muita velocidade e vai ali no limite dos limites de pista. É a mesma curva em que o Albon deu uma pirueta ontem e conseguiu seguir em linha reta. Russell foi lá fora, parou nas barreiras e acendeu a luz de força G, que avisa então que o piloto deve ser retirado com a ajuda dos médicos. Bandeira amarela, então ninguém mais poderia melhorar, deu o tempo limite, passou a quadriculada, fim de classificação, pole, portanto, de Lando Norris, que ficou então com a sua marca de 1:32,330, sendo a melhor. Verstappen vinha melhorando, mas não valia mais nada. Verstappen foi o segundo, Carlos Sainz, que vem andando muito bem nesse final de semana, o terceiro, Leclerc, o quarto. Oscar Piastri, 0.620 de Norris, 6 décimos é muita coisa. Sexta posição para ele. Depois Gasly, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Sérgio Pérez, sem tempo. Na ordem que já tinha ficado estabelecida por causa do Q2 e do Q1, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon. 14º Lance Stroll, 15º Liam Lawson, 16º Alexander Albon, 17º Franco Colapinto, 18º Valtteri Bottas, 19º para Hamilton e 20º para Zhou. O que esperar para amanhã? Pois é, Norris tem um histórico complicado no que se refere à pole position e convertê-la em liderança. A Red Bull parece ter dado um passo à frente no mesmo momento que a McLaren parece pela primeira vez desde o ano passado ter vindo com uma atualização que parece que não está funcionando até aqui. Mas é claro que é precipitado descartar qualquer coisa. A previsão é de calor para amanhã, não deve chover e é uma pista que destrói com os pneus. Então, algumas variáveis para a gente colocar em cima da mesa. Vai depender da largada, que é complicada. Aquela primeira curva muito larga tem várias linhas possíveis que descambam para aquela piramba em curvas de alta. Acho que o Verstappen vai dificultar a vida do Norris. Vindo de trás nós temos as duas Ferraris e Oscar Piastri. Acho que o Piastri tem carro para ir para cima de Leclerc e de Sainz. E é aqui mais uma vez em que o Piastri falha, porque se tivesse colocado o carro em terceiro, poderia ser um auxílio para dificultar a vida do Verstappen amanhã, no decorrer da corrida,
na hora das estratégias. Porque se faz uma parada antes, força um undercut, a Red Bull tem que reagir, a Red Bull ela corre com um carro só, porque o Pérez vem lá de P10. Então é importante para a McLaren que o Piastri largue bem e chegue logo na frente, para poder embaralhar as cartas. Norris precisa fazer a primeira curva na frente para tentar colocar o jogo nos seus termos. E Verstappen, da mesma forma, precisa roubar a ponta para tentar andar na frente como andou hoje na sprint, de cara pro vento e poder cuidar dos seus pneus. Não sou bruxo, sou analista, não sei prever o futuro. Acho que o Verstappen toma a ponta amanhã, mas isso é achismo. Pro campeonato seria bom se o Norris ganhasse e o Verstappen, sei lá, de repente nem pontuasse. Mas não tô zicando ninguém, não torço contra o Verstappen. Amanhã a corrida é às 16 horas e, é bom já lembrar, 15h45 a gente abre a nossa live para assinantes, nossa transmissão alternativa, ao vivo e sem imagens, eu e um narrador que vocês saberão a identidade amanhã, direto do estúdio, conversando com vocês, ele narra, eu comento. Acho que nos divertiremos bastante, eu tô empolgado com esse negócio, espero que vocês gostem. Se você ainda não é assinante do canal, dá tempo, clique no botão aderir ou seja membro, como eu já falei mais cedo. É a estreia então de outro canal. Enquanto você espera pela corrida, que vem só depois do almoço, dá tempo de ver os vídeos da semana se você ainda não viu. Terça-feira, a história de 5 pilotos que, sem os melhores carros, pararam de vencer. Se tivessem redes sociais na época de alguns deles, teriam escutado bastante abobrinha por aí. Na quarta, pequena grande história do 9 vezes campeão mundial de rally, Sebastian Loeb, que teve sua superlicença negada e não pôde disputar um grande prêmio quando a Red Bull queria dar a ele uma chance. Links aqui embaixo na descrição. Então é isso, eu vejo vocês amanhã 15 para as 4 da tarde quando a gente abre a nossa live. E depois da corrida, aqui, imagino que umas 20 horas, a gente faz a nossa live. Para responder suas perguntas, seus superchats, das risadas de sempre, vamos ver como estará o meu gogó depois de já ter feito uma live, outra transmissão, comentando a corrida. Beleza? Então é isso. Em retribuição por esse trabalho magnífico, é 8h20 da noite quando eu tô gravando esse vídeo, então preciso sair para jantar ainda, como já tô esperando. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim e deixe com a gente o seu hypar. Puxa a caixa de comentários para o lado e tem lá a opção. Uma nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles que gosta da gente, que gosta deste rostinho bonito que está aqui se esgoelando para falar de Fórmula 1 para vocês quase ininterruptamente. Assim, o algoritmo segue distribuindo nosso conteúdo internet afora. Sempre falo por aqui, nossa rede é poderosa e faz virar ponteiro. Nós temos muito mais likes, comentários e agora hypadas do que canal com 10, 15 vezes mais inscritos do que nós. Por quê? Porque vocês são a melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. E é só por isso que vale a pena fazer esse negócio. Beleza? Então é isso. Ótima noite de sábado. Aproveite e eu vejo vocês amanhã aqui nas duas lives. Aquele abraço.